Meu nome é Thalia, eu vou resolver o exercício 5.8 do capítulo 5 do Cyborg no Scilab. O exercício fala sobre um sistema de armazenamento líquido e dá os seguintes dados: a vazão no regime permanente de 10 pé cúbico por minuto, a vazão 2 no regime permanente com 5 pé cúbico por minuto, a altura no regime permanente, 4 pé, e o diâmetro do tanque de 6 pé. E a massa específica do líquido, 60 libras por pé cúbico. Então, nós temos o tanque, nós temos uma entrada Q1 e Q2, uma saída e tem um nível H. O exercício diz que se comporta dessa maneira. Então, antes de resolver no Scilab, é importante fazer alguns comentários. Na questão A, nós encontramos, então, a equação de transferência, e a B pede para derivar uma expressão H de T para uma mudança na entrada. E na entrada Q1, temos uma mudança que possui um comportamento impulso, como podemos ver. Então, a gente vai decompor esse gráfico, e então, nós vamos ter um step de 5 aqui, que é representado por esse gráfico. Aí, depois, cai de 15 para 10, que significa que também tem um step, só que com atraso de 12. Nós temos um step aqui, menos 5, com atraso de 12. Esses dois gráficos, eles vão gerar a seguinte equação. Nós temos, então, que Q1 de T é igual ao nosso step menos o step com atraso. Resolvendo no Scilab, nós temos a nossa função de transferência encontrada, temos o bloco MUX, que ele recebe duas entradas e emite apenas uma, é responsável por concatenar vetores de valores em uma matriz apenas, e isso facilita a construção de gráficos simultâneos na mesma janela. É preciso dos blocos para a condição efetiva dos gráficos, e para isso a gente utiliza o CSCOP. Ele tem uma entrada em preto, que vai receber os valores que serão construídos graficamente, mas também tem uma entrada em vermelho que a gente vai ligar com o bloco Clock, que é responsável pela definição de eixo do tempo. Então, aqui nós temos um bloco de soma, porque nós vamos somar essas duas funções step, como foi demonstrado no Q1 de tempo encontrado. Então, aqui temos o tempo de passo, que é o tempo que você gostaria que acontecesse a perturbação do sistema. Então, após 12 unidades de tempo, ele perturba o sistema. Nós temos o valor inicial 0 e o valor final menos 5. Já na outra função step, nós temos o tempo de passo 0, valor inicial 0 e valor final 5. Clicando nos relógios, nós temos o período, que é o espaçamento entre os pontos, que foi escolhido 0.01, e temos o tempo de inicialização, que é o tempo que começa o gráfico. Então, colocando para rodar, nós temos esse gráfico esperado. Aproximando aqui, então, nós vemos essa linha verde, que representa o degrau, e em preto nós temos, então, a resposta esperada do sistema. A letra D pede para repetir a mesma coisa da letra B. Nós temos aqui, então, um gráfico
que representa, né, que Q1 se dá para uma função pulso. Então, aqui, de 10 para 15, nós temos um step 5. Aí, depois cai de 10 para 5, então, nós temos essa parte decomposta aqui, um step de menos 10, com um atraso de 12. E depois sobe de novo de 5 para 10, então, nós temos um step de 5 aqui, com um atraso de 24. Então, com isso, nós temos essa equação, né? Um step de 5 menos um step com o atraso de 12, mais um step com o atraso de 24. Para resolver a letra D no Silab, a gente vai utilizar a mesma configuração da letra B, só que a diferença é que agora a gente tem 3 funções step. Clicando na primeira função step, então nós temos o tempo de passo igual a 0, o valor inicial igual a 0 e o valor final igual a 5. Clicando na segunda função step, nós temos tempo de passo 12, valor inicial 0 e valor final menos 10. Colocando para rodar, então, nós temos esse gráfico esperado, aproximando aqui, então, a gente pode ver na linha verde o degrau, e o preto é a linha que representa a resposta do sistema da letra D.